Tudo bem, boa noite, estamos ao vivo, 22 horas 16 minutos, canal aberto, canal fechado para o Rio Grande do Sul, para todo o Brasil e América Latina via satélite, dezenas de emissoras espalhadas por todo o Brasil, retransmitindo o sinal da Ubra TV. Vamos saber mais sobre a economia, mudanças na poupança, como é que fica a situação, baixam os juros, como fica o seu bolso. Muitas pessoas se endividando mais do que pode. Esse é um assunto que o professor e economista Cássio Silva Moreira vai falar no programa de hoje. Muita gente gastando mais do que... Não nota isso? As pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de administrar o seu dinheiro, né? É o poder de compra e o poder aquisitivo, tem isso? Essa diferença? Também. O que a pessoa pode comprar de fato, o poder dela de compra e o poder aquisitivo. Ganha R$1.000 por mês, pode gastar 1.000, um exemplo. Só que no crédito, pode gastar até 10.000. E aí vai indo, O crédito acaba potencializando o consumo, né? Isso, é bom falar sobre isso. Taxas de juros mais baixas incentivam com que as pessoas acabem consumindo mais. Muito bom. Atenção você, daqui a pouco. Com o programa É Show, tem música. As estrelas caírem aos olhos do sol. Voltamos a apresentar Bibo Nunes Show. Olha só, ontem, matéria exclusiva e CD autografado Michel Teló e a gravata. Quem ganhou foi a Narjara Vaz, que aí está. Daqui a pouco ela vem receber o que ela ganhou ontem no programa. Professor Cássio, vamos falar sobre a poupança, como está a poupança hoje, e depois também a influência da queda de juros na vida das pessoas. Bom, boa noite, né? Em primeiro lugar, fazia tempo que eu não ria tanto, viu? Não, fazia tempo que eu não ria tanto. Não, que essa novela aqui não foi mole, né? Ao vivo, uma separação. Bom, Bibo, em primeiro lugar, antes de eu falar pontualmente da questão da poupança, é importante, porque muitas vezes quando tu fala em economia, as pessoas, economia, número, matemática, etc. E nem sempre, porque a economia faz parte de história, faz parte de política, faz parte de todas outras questões, outras variáveis, né? E é importante entender um pouco por que foi mudada a poupança, antes de eu falar nas mudanças dela, né? Sim. O que acontece? Com a crise europeia, o governo tem começado a fazer uma sinalização de diminuição da taxa de juros, justamente para tentar fazer com que a saída, muitas vezes, de capital, ou alguma coisa, a queda um pouco das exportações, etc., seja compensada com uma taxa de juros mais baixa. A gente precisa entender qual é a relação entre taxa de juros e crescimento econômico, né? Ou seja, quanto maior a taxa de juros, mais as pessoas, em vez de investir produtivamente, acabam aplicando financeiramente o dinheiro. E aí fica com menos dinheiro para produção, para demanda, etc. A partir do momento que a taxa de juros diminui, o que acontece? As pessoas que, de repente, antes estão aplicando, começam a pegar esse dinheiro e consumir. Bom, isso, de certa forma, pode incentivar a demanda, o crescimento econômico, pelo menos no curto prazo. Então, a partir do momento que a presidenta Dilma começa a fazer, por meio do Banco Central, direcionar a queda da taxa de juros, e, de certa forma, também fazer com que os bancos públicos, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, diminuam as suas taxas também, fazendo com que os bancos privados sigam o mesmo caminho, até para não perder fatia de mercado, né? Isso incentiva com que as pessoas possam consumir, né? O crédito fica mais barato. Muito bem. Mas por que essa diminuição da taxa de juros afeta a poupança? Porque se a taxa de juros diminui, outras aplicações ligadas a títulos públicos ficam mais baratas. Então, se a poupança não diminui um pouco, as pessoas acabam migrando para a poupança. Isso, de certa forma, pode prejudicar até a questão do financiamento do setor público por meio de títulos públicos. O que seria títulos públicos? São papéis que o governo emite para a sociedade, né, com uma promessa de pagar um valor maior depois, e dessa forma o governo acaba podendo se financiar também. Então, a partir do momento que a taxa Selic, que é a básica, diminui, houve uma mudança na poupança, ou seja, antes ela estava aproximadamente 6,17, né? E agora ela passa, quando chegou... Ao ano, 6,17 ao ano. Passa a ter um valor de 70% da Selic. Né? Olha, seja, professor Cássio, são 23 horas e 40 minutos, estamos quase encerrando. Eu não sei se vai dar tempo ou então para outro dia, que eu gostaria que explicasse didaticamente, num economês bem simples, por que é que quando eu pego R$1.000 e aplico no banco, eu ganho 0,5%. E quando eu pego emprestado, eu pago 10%. Perfeito. Pode, rapidamente? Sabe que tu... Atenção, esta explicação você merece ouvir. Põe R$1.000 no banco, recebe 0,5%. Se pede emprestado, paga 10%. Por quê, professor?
Perfeita essa tua pergunta. Isso é a grande luta que está acontecendo no país hoje. Isso que tu te referiste é chamado spread bancário. O que é o spread bancário? Vamos imaginar que à minha direita tem as pessoas que têm dinheiro sobrando ou fazem aplicações. Então, elas aplicam numa instituição financeira, num banco. Né? E à minha esquerda tem pessoas que estão precisando de dinheiro para pegar emprestado. Tá. O que acontece? O spread bancário é a diferença entre o valor que eu pago, vamos, por exemplo, a pessoa direita, eu pago, exemplo, 1% para ela. E acabo cobrando de ti 10%. Essa diferença do spread bancário é um dos principais problemas que existem no país hoje. Isso também Tá, mas como é que pode toda essa diferença? Isso é um pouco pela questão do grau de inadimplência, também isso faz parte do lucro dos bancos. Isso também faz parte do lucro dos bancos. A partir do momento que os bancos públicos estão direcionando a queda da taxa de juros, faz com que os bancos privados, para não perder fatia de mercado, tenham que seguir o mesmo caminho. Né? Para te ver a importância dos bancos públicos. Quanto está também, hoje o né? cheque especial, mais ou menos? Depende. Aí, de 8 a 5, depende ao mês, né? Sim, mas era 12, chegava a 12, 13. Depende do banco, aí depende cada banco... Sim, né? mas baixou. Sim, baixou, tem baixado. Mas a justificativa, então, é a inadimplência principal? Uma delas é a questão da inadimplência. É claro que também tem um pouco da questão do próprio lucro dos bancos, porque a partir do momento que mas são 10 vezes mais. É muita diferença. Por exemplo, mas assim, uma coisa que é importante comentar com o telespectador é que essa queda na poupança não é por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa tem R$1.000 aplicado. Tá? Pela antiga regra da poupança, tá? R$1.000 ela vai ganhar R$61 aproximadamente. 61 Tá? Com a nova regra, ela vai ganhar 59,50 centavos aproximadamente. Ou seja, uma queda de R$2 e alguns centavos. Então, a diferença não é tão grande. Mas por que é necessário? Porque senão as pessoas acabam indo só para a poupança e outros outras aplicações financeiras perdem, porque a poupança ela não paga imposto de renda, né? Sim. Ela não tem taxa de administração, etc. Só que a poupança ainda continua sendo um dos melhores investimentos em relação a ter um baixo risco. Sim, mas agora dói, né? Aplica, ganha meio. Quem é emprestado paga 9. Por isso que é importante, e isso eu acho que é um papel um pouco de nós, né? Dos cidadãos, no sentido de consultar, fazer uma pesquisa. Né? Troca de banco! Troca de banco! Vai para aquele banco. Troca de banco! Troca de banco! Vai para aquele banco que oferece a menor taxa. Isso é papel um pouco do consumidor, fazer uma pesquisa, porque quanto mais tu vai para aqueles bancos que oferecem uma taxa menor, mais faz com que outros bancos também baixem as Muito taxas bom, professor Cássio, bem didático, só que essa parte do que você está gastando a mais do que pode, vamos deixar para outro dia. Não, porque Freud dos Pampas tem uma pergunta, rapidamente, professor. Estamos com 23h43. Professor, não dá para não ser hipócrita, não o senhor, nós, a população, e chamarmos isso de roubo? De assalto à mão quase armada? Isso é roubo. Que inadimplência? O senhor acredita que é inadimplência? Ou tem isso pessoas, é roubo? Tem pessoas que não pagam. Assalto, é achaque eu tenho que cuidar ao cidadão. Um pouco dos termos que eu vou usar, né? Mas o que eu vou dizer para ti? Eu acho que tem uma boa margem para diminuir, né, esse spread, essa diferença. Eu acho que isso... E eu queria ressaltar também o papel dos bancos públicos. Porque o banco privado ele vai buscar o lucro. Né? Isso e a partir do momento que os bancos públicos, por uma diretriz de governo, né, reduzem taxas cobradas, faz com que bancos privados, que em outra condição não diminuiriam a taxa, fazem com que, para não perder fatia de mercado, diminua a taxa. Perfeito. Qual é o espírito da coisa? Para que o eufemismo? O senhor não tem coragem de dizer que isso é roubo? Eu tenho. Não. Tá, mas você é o senhor não pode dizer ele que é é roubo. Ele tem que mas o senhor é um cidadão como eu. Sim, mas ele não quer ser processado. O senhor sabe que isso é roubo, por que não diz? Não, mas não é mesmo. Por que não diz que é roubo? Não, diz para ele dizer. Vamos falar um pouco dessa honra para ele. Isso é roubo. Essa honra é tua, Rebelato. O senhor não concorda que é roubo? Deixa eu puxar a responsabilidade para mim também. Eu vou dizer o seguinte. Não tem medo de ser processado? Eu particularmente... Ele não gosta, ninguém gosta de processado. Me sentiria, de certa forma, até quem sabe furtado, alguma coisa assim. Sim, se eu pagasse uma taxa muito maior do que se eu aplicasse. Mas não furto institucionalizado das redes bancárias? Aí eu estaria generalizando. Não, ele quer te botar numa... Revelato, ele é um professor, o cara tem que ter um... Mas assim, o que eu quero dizer para ti, né, em primeiro lugar também, né, adorei as tuas exposições. Eu acho que a gente usa bastante. eufemismos hipócritas. Mas eu te digo,
há margem, sim, para queda. Sem do juro. dúvida. Então é E roubo. por isso que a gente fala, mas, Então é mas furto. não precisa Então é ofender. furto. Não precisa ofender. Pronto. 23 horas e 45 minutos, vamos encerrando. Lembrando que esse programa é a sua mania na TV. A seguir, daqui a pouquinho, começa o programa Sucesso.